Boa noite a todos. Agradecer primeiramente ao coral maravilhoso pela vibração, né? As palavras da nossa querida irmã Neila. A todos os presentes encarnados e desencarnados. Agradecer pela oportunidade de estar aqui, podendo falar sobre o Evangelho de Jesus. Que Jesus abençoe a todos nós, que abra a nossa mente e o nosso coração. E hoje nós estamos começando um novo ciclo. Porque sempre que terminamos o Evangelho, recomeçamos. E toda vez que nós vemos, que nós estudamos, que nós lemos o Evangelho, que nós ouvimos, nós percebemos que sempre tem novidade. E hoje nós estamos iniciando novamente o Evangelho. Capítulo 1, não vim destruir a lei. E também não é por acaso que Kardec colocou esse capítulo como o primeiro do Evangelho segundo o Espiritismo. No decorrer do estudo, nós vamos ver o porquê. Ao longo dos tempos, houveram 3 grandes revelações. A primeira revelação ficou a cargo de Moisés, que foi o Antigo Testamento. Era um testamento baseado no medo, no temor, nas ameaças, na violência. Mas era necessário na época. A segunda revelação, o Novo Testamento, que veio pelo nosso irmão Jesus, nosso querido irmão mais velho. E ele trouxe essa mensagem não somente com palavras, mas ele exemplificou, e nós podemos dizer que exemplifica até hoje. Porque Jesus está conosco através do seu Evangelho, através das nossas atitudes. Então, é um exemplo constante. E foi uma revelação de amor, de brandura, de paz. E depois, nós tivemos a terceira revelação, há pouco mais de 150 anos, que foi a codificação espírita, que ficou a cargo de Allan Kardec, pelos espíritos que trabalharam nessa codificação. Então foram 3 revelações ao longo dos tempos. Vamos ver um pouquinho sobre cada uma agora. A primeira revelação, através de Moisés, foi a lei de Deus e a lei civil ou disciplinar. Então ela veio através daquela tábua dos 10 mandamentos. Que há uma controvérsia, se foi psicografia, se foi escrita direta. Mas o que interessa para nós é a mensagem. Então foi a mensagem de Deus para nós, para toda a humanidade. Foi a regra do bem viver. Foi a nossa cartilha para a eternidade. Sempre essa lei de Deus vai estar atual na nossa vida. Então toda vez que nós nos ativermos a estudar essa lei, que nós nos debruçarmos sobre o Evangelho, vamos trazer essa mensagem para os nossos dias de hoje. Vamos esquecer um pouquinho daquela época. Vamos trazer para o nosso dia a dia. E é isso que nós vamos tentar colocar durante o estudo. Então a lei de Moisés, ela se subdividia. A revelação de Moisés. A primeira parte, a lei divina, que era eterna e imutável. É eterna e imutável. Que são os 10 mandamentos. Essa lei não vai mudar nunca. Ela sempre vai estar atual. Primeiro, não adore outros deuses, adore somente a mim. Eu vou ler rapidamente, porque depois nós vamos discorrer um pouquinho mais com calma, tá? Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não roubarás. Não levantarás falso testemunho contra teu próximo. Não desejar a mulher do próximo. E não cobiçar as coisas alheias. Então essa é uma lei eterna e imutável. Sempre vai ser correto fazer o bem. Sempre vai ser correto não deixar de fazer o bem. Então nós sempre estaremos praticando essa lei. E a segunda parte, que era a lei mosaica mesmo, que era transitória, que era aquele olho por olho, dente por dente. Só que pela dificuldade da época, pela dificuldade de aceitação, do trato com as pessoas, porque nós sabemos
o que aconteceu com Jesus. Então nós sabemos que as pessoas eram mais violentas, menos compreensivas. Então, mesmo a parte transitória, Moisés colocou características divinas. Então sempre ele dizia um Deus vingador, um Deus que castigava. Mesmo essa parte transitória, ele colocava como se fizesse parte da revelação divina, para poder ter um controle sobre as pessoas da época, que eram, vamos dizer assim, um pouco menos, tinham progredido menos que nós. Eram um pouco menos evoluídas. Apesar que alguns de nós ainda andamos pisando na bola um pouquinho, né? Mas já estamos bem melhores do que naquela época. A segunda revelação veio com o nosso querido Mestre Jesus. Lei de amor, justiça e caridade. Então Jesus veio nos mostrar que tudo o que Moisés nos trouxe é possível, é necessário, é praticável com amor. Sem a necessidade do medo, sem a necessidade da ameaça, sem precisar de, nossa, Deus está vendo, Deus castiga. E mesmo assim, nós vemos as dificuldades que Jesus teve na época. Mesmo colocando através do exemplo. E a gente percebe nas publicações, e um exemplo disso é aquela descrição que o Públio Lentulus faz de Jesus. Que o que chamava mais atenção não era a figura física, não era a descrição física, era o caráter. Então Públio Lentulus fala muito da impressão que ele tinha, não dos olhos de Jesus, mas do olhar de Jesus. Da forma como Jesus se apresentava às pessoas. Então, o que mais chama atenção é realmente o proceder de Jesus. Hoje, nós falamos, mas Jesus nos mostrou que o importante é exemplificar. Algumas passagens controversas do Evangelho nos mostram Jesus um pouco violento. Mas nós já sabemos que, devido às traduções, devido à pobreza de vocabulário da época, porque nós sabemos que Jesus bastava um olhar. Ele se impunha, como se impõe até hoje, pela força moral. Nós sabemos a necessidade de tê-lo como mestre, modelo e guia. Não precisa ninguém estar falando. Essa é uma lei que vem esculpida na nossa própria consciência. Nós sabemos quando estamos nos equivocando, porque a gente não erra, a gente se equivoca. Nós sabemos. Então, se estamos estudando, se estamos buscando, temos que praticar. Tem uma frase que eu acho interessante. Fala assim, os seus exemplos falam tão alto que eu não consigo ouvir as suas palavras. E é mais ou menos isso que Jesus nos apresenta. Que sejamos, então, seguidores fiéis de Jesus, não só no verbo. Então vamos ver a fala de Jesus segundo Mateus. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido. Completamente. Até o último J e o último ponto. Então Jesus foi muito claro. Ele veio, isso sim, corroborar, ele veio reforçar a necessidade do cumprimento da lei que Moisés nos trouxe, que nada mais é do que a lei de Deus. Então Jesus veio nos mostrar uma nova forma de praticar essa lei, mas que ela é necessária em toda a sua essência. E Jesus transformou todos esses 10 mandamentos, ele sintetizou em apenas 2. E nós vamos ver que essa síntese ela é perfeita, porque abrange todos os 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E aqui eu peço licença para abrir um parênteses. Olha só o que Jesus nos deixou. De todo o teu entendimento. E às vezes nós cobramos de irmãos que não pertencem à mesma doutrina que nós, que não comungam com as nossas mesmas aspirações, principalmente religiosas. E Jesus disse, de todo o teu entendimento. Então, primeiro que nós devemos amar e respeitar as pessoas como elas são. Porque cada um
ama Deus, ama Jesus, à sua forma. Mesmo aqueles que se dizem ateus, nós sabemos que, em essência, muitas vezes eles não entendem a divindade. Mas amar a Deus, saber que isso aqui tem alguém que está coordenando. Minha mãe, ela brincava, quando alguém falava, eu não acredito em Deus. Ela falava, então eu quero ver o dia que o homem conseguir inventar um coco, com aquele fruto gostoso, carnudo, e com aquela aguinha fresca dentro. Então nós sabemos que tem muitas coisas que o homem não vai ser capaz de conseguir fazer. Mesmo com toda a tecnologia, mesmo com todos os seus conhecimentos. Podemos fazer algumas réplicas, mas nunca tão perfeitas como a verdadeira. Olha a natureza, que a gente não precisa perguntar onde está Deus. Nós estamos respirando porque Deus existe. Nós estamos aqui porque Deus existe. E graças a Ele, nós acreditamos nisso. Olha, nós já estamos um passinho à frente do que nós já fomos. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando nós conseguirmos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, nós estaremos cumprindo o que Deus deseja de nós. Porque, claro, que nós desejamos todo o bem do mundo para nós. E isso não é egoísmo, é o nosso papel. O dia que nós desejarmos igualmente para o nosso próximo, nós vamos estar no caminho certo. Caminhando, nós já estamos. Às vezes vacilantes, às vezes tropeçamos, mas já sabemos a rota. Já não procuramos mais o atalho. Às vezes nós nos equivocamos, ainda temos alguns sentimentos menos felizes, mas já nos policiamos um pouquinho. Não, opa, peraí, não é mais por aí. Então esse é o nosso trabalho. Nós sabemos que não somos perfeitos, somos perfectíveis. Então que tenhamos compaixão, que tenhamos indulgência com o nosso irmão e conosco mesmos. Porque não adianta sermos indulgentes com o próximo e cobrarmos tanto de nós que acabamos por desistir. Eu não consigo ser espírita. Eu estou tentando. Não. Nós estamos trabalhando pela nossa melhoria espiritual, pela melhoria do nosso planeta, pela melhoria dos nossos irmãos. Porque cada um de nós que conseguir mudar a si mesmo, que conseguir pacificar a si mesmo, com certeza, pelo menos o seu entorno vai modificar. E a terceira revelação, através de Kardec e pelos espíritos, que é o espiritismo, o Consolador prometido. Então Kardec foi... Olha, nós devemos gratidão eterna a Kardec. Mas não podemos nos esquecer que a revelação é dos espíritos. Kardec foi um incansável trabalhador que doou a sua vida para esse trabalho. Imaginem só o trabalho de Kardec compilando todas as comunicações, porque nós sabemos que tudo ele passava pelos espíritos, pelo controle universal do ensino dos espíritos. Então ele não ia aleatoriamente, eu conheço o médium fulano, eu vou pegar porque é confiável. Então foi um trabalho hercúleo, foi um trabalho incansável. E cabe a nós, como agradecimento, não ficar, agradeço a Kardec. Vamos trabalhar, vamos seguir os ensinamentos, vamos colocar esse evangelho, segundo o Espiritismo, que nada mais é do que uma explicação clara, nos mostrando que é possível seguir o Evangelho de Jesus. Vamos colocar em prática. Na questão 627 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para a espiritualidade: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Terão a nos ensinar alguma coisa a mais? Então olha só como Kardec não ia aleatoriamente. Ele estava trabalhando nessa codificação, mas ele não ia, vamos falar igual ao outro, engolindo qualquer coisa. Ele questionava tudo, foi um trabalho realmente científico. E vamos ver a resposta da espiritualidade. A palavra de Jesus era muitas vezes alegórica e em parábolas, porque falava de acordo com os tempos e os lugares. É preciso agora que a verdade seja inteligível para todo mundo. É preciso também explicar e desenvolver essas leis, uma vez que há tão poucas pessoas que as compreendem e ainda menos as que as praticam. Nossa missão é de abrir os olhos e os ouvidos, para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas.
aqueles que tomam as aparências da virtude e da religião para ocultarem suas baixezas. Então vocês veem que a espiritualidade foi bem firme na resposta, né? E continua. O ensinamento dos espíritos deve ser claro e inequívoco, não deixar dúvidas, a fim de que ninguém possa alegar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a razão. Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Por isso, não é correto que cada um possa interpretar a lei de Deus ao capricho de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então, olha só a mensagem da espiritualidade. Eles vieram, como se diz popularmente, nos entregar de bandeja a receita simplificada. Como fazer? Como colocar em prática? Mostrando que é possível. Explicando o porquê, o para quê e o como, que muitas vezes nós não entendíamos através da Bíblia. E a gente observa pelas passagens, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é feito através das passagens da Bíblia. E a gente vê que a espiritualidade é conhecedora profunda da mensagem de Jesus. E às vezes nós nos julgamos que com uma simples leitura do Evangelho, eu já estudei o Evangelho. Então a gente tem que ficar bastante atento a esses detalhes. Então nós vamos observar o que seria o Espiritismo. Espiritismo é a ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. Ciência, porque nós vemos, através de cada passagem, dos comentários, que Kardec utilizou o método científico. Ele não foi, como se diz popularmente, no oba-oba. Ele foi buscar profundamente. Ele questionava. Ele compilava várias comunicações de N direções diferentes, de um sem número de médiuns, até que ficasse uma mensagem clara, uma mensagem precisa, uma mensagem sem dúvidas. Então a mensagem é da espiritualidade. Mas olha só o trabalho de Kardec para colocar e organizar tudo isso de forma que hoje nós pegamos e entendemos. Porque a Bíblia, nós sabemos que a linguagem dela não é fácil, gente. E nós temos a Bíblia, as palavras de Jesus, decodificadas para nós. Não só codificadas, decodificadas, esmiuçadas. É só ir lá e seguir. Então vamos ver o que seria o Espiritismo. O Espiritismo, ele se equilibra sobre um tripé. O Espiritismo é filosofia no momento em que questiona. E nós vemos que o livro dos Espíritos, ele é todo questionamentos. Isso é filosofar, é buscar a essência, é buscar a verdade, é buscar o conhecimento. E através das perguntas e do método que Kardec utilizou, ele obteve as respostas que nós podemos chamar de ciência. Por que ciência? Porque foram comprovadas, foram experimentadas. Kardec ia pessoalmente assistir às sessões mediúnicas. Ele não se limitava a ouvir falar. Ele sempre fazia questão de estar presente. E ele sempre buscando esse esclarecimento. Um incansável trabalhador. Então, o Espiritismo é filosofia no momento que pergunta. É ciência no momento que responde com fundamentação. E é religião e moral que não por acaso fica no ápice do triângulo. Por quê? Porque é justamente o que nos eleva. É o nosso crescimento moral, é o nosso desenvolvimento moral, que é através do aspecto religioso, do conhecimento da divindade, do conhecimento da lei de justiça, amor e caridade. Então o Espiritismo veio sintetizar tudo isso nesse tripé. Ao mesmo tempo, a gente ouve muitas discussões. O Espiritismo é religião, não é religião? Na verdade, ele é um tríplice aspecto. Filosofia, ciência e religião, que é a parte moral. O Espiritismo ele veio nos proporcionar a aliança da ciência e da religião. Ciência, porque ele nos mostra, ele não abdicou das leis do mundo material. Nós continuamos no mundo. Não precisa, para a gente ser espírita,
não precisa ser aquelas criaturas circunspectas, que não participam de festas. Nós sabemos que a nossa conduta, a conduta que devemos ter em todos os lugares. É aquela máxima, tudo nos é permitido, mas nós já sabemos o que nos convém e o que não nos convém. Então o Espiritismo é uma ciência no momento em que ele nos situa sempre no mundo atual, respeitando as leis do mundo material. Nós não somos simples espíritos ainda desligados do corpo de carne. Então, tem uma celeuma por causa de se alimentar de carne. Nós ainda temos um corpo ainda muito denso. Muitos de nós ainda necessitam da proteína animal. Então, o Espiritismo, ele não condena. A cada um de acordo com a sua necessidade, o seu entendimento. Nós sabemos que a evolução é que nós não precisemos mais matar para nos alimentar. Mas no momento ainda precisamos. E o Espiritismo vem nos mostrar que não é errado. A cada um de acordo com sua necessidade. E o aspecto religioso, as leis do mundo moral. Nos mostrando como proceder moralmente. Como nos comportarmos em sociedade. Como adentrarmos ao nosso íntimo. Como fazermos a nossa análise pessoal, a tão falada reforma íntima. Então, o Espiritismo vem nos mostrar essa aliança. É possível os dois fatores andarem juntos. Tantas vezes nós vimos a ciência se afastar da religião. A ciência é completamente materialista. E o Espiritismo vem nos mostrar que não há essa necessidade. Hoje nós já vemos um grande número de profissionais de medicina espíritas. Profissionais da psicologia espíritas. Então é a ciência aliada com a moral. E o Espiritismo veio nos mostrar que isso não só é possível, como é o desejável. Então vamos ver um pouquinho sobre os 10 mandamentos. Por que será que Deus nos enviou os 10 mandamentos? Qual a necessidade de uma lei? Então, num livro de filosofia do direito, nós encontramos o seguinte: são interdependentes e complementares as noções de direito e de torto. Por muito que pareça extraordinário, o direito é essencialmente violável e existe por graça de sua violabilidade. Se fosse impossível o torto, desnecessário seria o direito. Então, se não houvessem os nossos atos equivocados, não precisaria de alguém falar não. É por aí que vai. É porque nós trilhamos um caminho equivocado. E aí nós vemos o comentário a respeito. Dr. Marco Aurélio Dias da Silva, no livro Quem Ama Não Adoece, ele coloca essa citação e comenta: os 10 mandamentos só existem porque existem os 10 desejos. É a citação de um psiquiatra, Jablonski. E Dr. Marco Aurélio comenta: por isso nunca foi necessário um 11º mandamento, exortando a não lamber o chão, porque os homens não querem mesmo fazê-lo. Então nós vamos observar que todos os 10 mandamentos, eles equivalem a 10 desejos. Então vamos refletir um pouquinho sobre cada um dos 10 mandamentos. Não adore outros deuses, adore somente a mim. E aí, às vezes, nós colocamos o seguinte: graças a Deus, nós não adoramos mais outros deuses. Será que não? Será que quando nós elegemos ídolos, igual a gente vê, com todo respeito, gente, cada um com a sua opinião, mas quando a gente vê a postagem, os meus heróis morreram todos de overdose. Então, quem estão sendo os nossos ídolos? Quem estão sendo os nossos deuses? É o jogador de futebol? É o pastor? É o padre? É o palestrante? É o entrevistador fraterno? A quem nós estamos reportando em primeiro lugar? E nós sabemos amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro Deus, através da mensagem de Jesus. Então é isso que Jesus veio nos passar. É isso que Moisés nos trouxe e Jesus nos mostrou que é possível. Amar a Deus sobre todas as coisas. E depois o restante. Porque nós somos deuses, Jesus já disse isso. Vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Então, no momento que nós amamos Deus, no momento em que nós descobrimos o alto amor, nós conseguimos amar os nossos semelhantes. É essa a primeira mensagem. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão.
Acredito que a maioria de nós já não faz mais isso, pelo menos com frequência. Mas e quando nós viemos como os grandes conquistadores, que nós dobrávamos o joelho e pedíamos a Deus que nós conquistássemos exército, passando por cima de corpos de semelhantes? Quantas vezes pedimos a bênção divina quando íamos ao mercado de escravos adquirir peças para a nossa lavoura? Então, quantas vezes dissemos o nome de Deus em vão em situações gravíssimas? Quantas vezes chamamos por Deus, juro por Deus, e fazendo figuinha lá atrás, porque não tinha nada de verdade. Só que o nome de Deus já foi proferido. Então, olha a nossa infantilidade. E quanto tempo atrás Moisés já nos trouxe: não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Deus é para ser amado, para ser a nossa referência. E não para nós vivermos com o nome na boca, pronunciando em qualquer situação. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Isso aí deu polêmica até na época de Jesus mesmo, quando ele curou no sábado. Só que aí nós vemos hoje em dia, para uma interpretação bem de acordo com o nosso tempo, sábado é o 7º dia da semana. Nós vemos religiões que guardam sábado, religiões que guardam domingo. Mas nós vemos isso através da lei de trabalho e da lei do descanso. Então o sábado ele representaria para nós hoje o período após o nosso trabalho. O período de descanso. O período reservado para as coisas do Espírito. O que são as coisas do Espírito? O estudo, o convívio familiar. Todas aquelas atitudes que não nos remetem somente à matéria, somente ao chamado vil metal. São as coisas do Espírito. E eu achei interessante que, estudando, eu encontrei o seguinte: que às vezes nós batemos no peito, trabalhamos 12, 14, 16 horas por dia. E falamos: ganhei o que é meu, com o suor do meu rosto, trabalho honesto. Se nós roubamos do nosso tempo, que deveríamos dedicar ao Espírito, o que nós adquirimos com o trabalho nesse tempo não é considerado honesto. Porque nós roubamos uma parte importante de nós mesmos, da nossa família, daqueles que convivem conosco. Honra teu pai e tua mãe. Vejam bem que a lei não nos trouxe ama teu pai e tua mãe. Ela nos trouxe a palavra honra. Porque honrar, além de amar, é respeitar, é cuidar na velhice, é alimentar aquela boca que tantas vezes aquela mãozinha nos alimentou. Quantos de nós, e é muito louvável, vamos em visita a asilos, vamos em visita a pessoas enfermas, mas e o nosso enfermo, e o nosso idoso? Onde que ele está na nossa casa? Se é que está na nossa casa. Então é hora da gente raciocinar. Nós estamos honrando pai e mãe? Não matarás. Mas para o final nós vamos comentar um pouquinho sobre esse. Não cometerás adultério. E aí a gente fica tranquilo, né? Ah, nossa, nunca traí meu marido, nunca traí minha esposa. Mas adulterar é muito mais do que simplesmente trair o cônjuge. Adulterar é falsificar alguma coisa. Então quando nós falsificamos a verdade, quando nós aumentamos um pouquinho aquele fato que nos foi narrado e fazemos a popular fofoca, nós estamos cometendo adultério, nós estamos adulterando a verdade. Tudo que nós recorremos à mentira, tudo que nós recorremos à falsidade, nós estamos adulterando. Não roubarás. Muitas vezes nós já não pegamos mais bem material que não nos pertence. Mas ainda roubamos a paciência dos outros. Ainda roubamos o tempo dos outros. Ainda roubamos a esperança dos outros. Quantas vezes a gente vê assim disputa por cargos, um cargo de trabalho, onde a pessoa vai lá e dá uma rasteira no outro. Ela acabou de roubar a esperança do outro. Então nós fazemos isso constantemente e precisamos ficar atentos para não acharmos que já somos seres perfeitos. Não levantarás falso testemunho contra o seu próximo. E aí entra também no adultério. Toda vez que nós, pelo menos em pensamento, nós levantarmos um falso testemunho, nós estamos indo contra a lei de Deus. Às vezes o nosso amigo, o nosso irmão,
Vou dar o exemplo da casa espírita. Ele chega sempre atrasado para as reuniões. E nós, em vez de vibrarmos para que ele chegue mais cedo, de vibrarmos para que ele tenha se harmonizado no caminho, nós disfarçamos e olhamos no relógio para ninguém ver, que a gente já está olhando no relógio e fica, mas todo dia, o que será que está fazendo? Nós estamos levantando falso testemunho. Nós não sabemos as dificuldades que o irmão passou para chegar aqui. Por que nós não vibramos? Que bom que ele chegou. É essa a nossa conduta, gente. Não é difícil, é tudo muito simples. É só a questão de mudar o ponto de vista. Não desejar a mulher do próximo. Não cobiçar, não querer para si. Muitas pessoas confundem amizade entre homem e mulher. Ai, aquilo ali sai falando, sai... Olha aí o falso testemunho. Então vamos observar. E vamos pegar esses mandamentos para nós. Nós não temos nada que observar se o vizinho, se o irmão, se o filho, se o amigo da casa espírita está cumprindo. Sem egoísmo, mas é problema dele. Nós temos que fazer a nossa parte. A cada um conforme as suas obras. Não cobiçar as coisas alheias. Nós podemos desejar alguma coisa, nós podemos gostar, nós podemos olhar. Mas a inveja é uma doença. Porque é a cobiça. Às vezes quem cobiça quer o que o outro tem, não quer parecido, não quer igual. E ainda querendo tirar do outro. Então nós temos que tomar muito cuidado com esses sentimentos menos felizes. E agora vamos falar um pouquinho sobre o não matarás. Na tela anterior, nós observamos, e eu vou pedir licença para vocês para dar só uma voltadinha, porque nós vamos observar 8 nãos e somente 2 conselhos. Então nós observamos que nós fomos advertidos. Não adore outros deuses, porque nós ainda adoramos. Não pronunciarás o nome de Deus em vão, nós ainda pronunciamos. Não matarás, ainda matamos. Não cometerás adultério, cometemos. Não roubarás, não levantarás falso testemunho. Não desejar a mulher do próximo. Não cobiçar as coisas alheias. Tudo que nós ainda fazemos. Então ele veio como uma proibição categórica. Não. E aquilo que nós ainda temos dificuldade. Lembra-te do dia do sábado, lembra-te do descanso, lembra do teu trabalho espiritual. E honra teu pai e tua mãe, veio como um conselho, porque nós ainda temos dificuldade de fazer. Então vamos ver esse texto, que é do nosso irmão Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Lei e vida. Não matarás, diz a lei. O texto não se refere, porém, unicamente à vida dos semelhantes. Não frustrarás a tarefa dos outros, porque a suponhas inadequada, de vez que toda tarefa promove quem a executa, sempre que nobremente cumprida. E quantas vezes nós fazemos isso, quando alguém vem e nos diz, nossa, consegui um emprego, o que você vai fazer? Aí a pessoa fala, o emprego, nossa, mas você está muito acima disso, pelo amor de Deus, você vai aceitar? Nesse momento, nós estamos frustrando. Foi o máximo que aquela criatura conseguiu. E são gestos simples e que podem marcar uma pessoa. Nós estamos matando o entusiasmo. E às vezes, porque não pegamos uma arma e já não atiramos mais em alguém, nós nos julgamos, não, eu não faço mais isso. E olha a gente matando aí. Não dilapidarás a esperança de ninguém, porquanto a felicidade, no fundo, não é a mesma na experiência de cada um. Então vamos compartilhar com o nosso irmão que está feliz, mesmo que a gente não concorde com a felicidade dele. Vem alguém e fala para a gente, nossa, me converti, agora aceitei Jesus. Credo, por que você fez isso? Não, nossa, que bom, irmão, que você está mais próximo de Jesus. O entendimento vai chegar a cada um na época propícia. Então não vamos matar esse entusiasmo do nosso irmão. Não destruirás a coragem daqueles que sonham ou trabalham em teu caminho, considerando que de criatura para criatura difere a face do êxito. O que nós julgamos que é melhor para nós, e até mesmo para os outros, porque nós temos mania de achar que nós sabemos o que é melhor para os outros. Às vezes não é, gente. Cada um, é uma frase popular, mas cada um sabe de si. Nós vivemos no lugar em que deveríamos estar, com as experiências que precisamos, cercado das pessoas melhores para o nosso aprendizado. Então, sejam filhos, pais, irmãos, cônjuges, façamos o possível, mas deixemos que eles sigam o próprio caminho.
sem querer dar muito palpite, porque nós vamos estar matando um pouco do trabalho dessa criatura. E toda vez que nós colocamos alguém nos ombros e carregamos esse alguém, nós vamos ser responsabilizados pela atrofia das pernas dessa criatura. Então, às vezes, nós achamos que estamos ajudando, estamos atrapalhando e ainda seremos penalizados. Não aniquilarás com inutilidades o tempo de teus irmãos, porque toda hora é agente sagrado nos valores da criação. E é uma coisa que nós ainda matamos muito, gente, o tempo. Às vezes a gente se reúne, eu observo assim, que conforme o passar do tempo, já não é uma constante mais esse tipo de coisa. Mas quantas vezes nos reunimos, já espíritas, passávamos tardes fofocando de quem não estava presente. E aí quando terminava a tarde, a gente dizia, olha que beleza, não falamos mal de ninguém, tecemos alguns comentários, nós estamos querendo enganar quem? Nossa consciência, porque é ela o nosso juiz. Não é um Deus com o dedinho apontado. Não tem ninguém nos julgando. É a nossa consciência. Então nós não precisamos fazer nada para o externo. É para nós, na nossa intimidade. Não extinguirás a afeição na alma alheia, porquanto ignoramos todos nós com que instrumento de amor a sabedoria divina pretende mover os corações que nos partilham a marcha. E às vezes nós vemos uma mãe com um filho problema, uma irmã com um irmão problema, N situações. E nós vamos lá e falamos mal daquela criatura. E colocamos os defeitos em evidência. Gente, quem ama passa por cima dos defeitos. Nessa hora, nós estamos tentando matar aquela afeição. Nossa, mas você é boba, você faz isso ainda. É a experiência que aquela criatura precisa. Nós não sabemos o pretérito deles. Nós sabemos que estamos aqui muito mais por reajustes do que por amor. Então deixemos a cada um a sua trajetória. Podemos dar a mão, podemos auxiliar, mas tomando cuidado de não sermos invasivos. Não exterminarás a fé no espírito dos companheiros que renteiam contigo, observando que as estradas para Deus obedecem a estruturas e direções que variam ao infinito. Então respeitemos as denominações religiosas dos nossos irmãos, os valores morais. Às vezes não concordamos. É um direito nosso não concordar, como também eles não concordam com a gente. E o primeiro passo do amor, o amor ao próximo, o amai os vossos inimigos, é nós darmos ao outro o direito de nem gostar da gente. É o direito dele. Vamos dar a ele esse direito, porque senão nós vamos estar matando uma etapa importante na vida dele e na nossa. Porque às vezes é um aprendizado muito importante nós não sermos uma unanimidade. Não é fácil. A gente quer que todo mundo goste da gente, a gente quer aprovação. Mas vamos tentar trabalhar com o outro lado também. Vamos dar ao outro o direito. Reflitamos no bem do próximo, respeitando-lhe a forma e a vida. A lei não traça especificações ou condições dentro do assunto. Preceitua simplesmente, não matarás. Então, isso aí é um chamado para todos nós. Não fala o que nós não devemos matar. Fala que não devemos matar. Palavrinha mágica, gente, conclusão. Da mesma forma que o Cristo disse, não vim destruir a lei, palavras de Allan Kardec, tá? Mas cumpri-la, o Espiritismo igualmente diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Ele não ensina nada em contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros para todos, o que só foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir no tempo anunciado o que o Cristo prometeu e preparar a realização das coisas futuras. É, portanto, obra do Cristo que o preside e que igualmente preside ao que anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então, não foi aleatoriamente que Allan Kardec colocou o primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Porque ele nos mostra que o Espiritismo também não veio destruir a lei. É a terceira revelação nos facilitando, nos facultando cumprir essa lei, executar essa lei, viver dentro das normas, viver dentro da lei de justiça, amor e caridade. Então o Espiritismo foi mais um instrumento. A terceira revelação veio para nos auxiliar, nos esclarecer. Veio nos mostrar como fazer. Porque nós já sabíamos o que fazer,
Nós já sabíamos por que fazer, mas o como fazer, o Espiritismo veio nos exemplificar. E aí, o primeiro Espírito, na primeira mensagem dos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, assinou como um Espírito israelita. E ele veio nos sintetizar completamente o que é a doutrina espírita. Moisés começou, Jesus continuou, o Espiritismo concretizará a obra. Agora nós sabemos que nós estamos com tudo pronto, como se diz, a faca e o queijo na mão. Agora, concretizar essa obra depende de cada um de nós. Olha a nossa responsabilidade, não com Kardec, não com o Espiritismo, com Jesus e com a lei de Deus. Então está nas nossas mãos. Nós só devemos agradecer por essas revelações e dar cumprimento no nosso dia a dia. Cada um na sua intimidade, cada um com as suas dificuldades e facilidades. Sempre que estender a mão para cima, para buscar auxílio, lembrar de estender a mão para baixo para auxiliar alguém também. Muito obrigada pela atenção de todos. Que Jesus abençoe cada coração e que nós possamos, cada dia, cada hora, cada momento, colocar em prática essa lei de justiça, amor e caridade. Muito obrigada e tenham todos uma boa noite.